os anos de 1978 e 1991, Jeffrey Dahmer assassinou 17 pessoas, todos eles homens e garotos. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo também estupro, necrofilia e canibalismo, o que lhe rendeu o apelido de Canibal de Milwaukee. Após sua prisão em flagrante em 1991, ele foi condenado a 16 penas de morte. Lógico que é humanamente impossível cumprir 16 penas de morte. 3 anos depois da sua prisão, ele foi assassinado espancado por um outro detento. Mesmo 30 anos depois dos crimes cometidos por Jeffrey Dahmer, ele ainda causa repulsa quando alguém pega e revira esse passado, tudo que aconteceu. Os crimes do serial killer voltaram a chamar a atenção com a nova série da Netflix, Dahmer, um canibal americano. Se você já está ansioso para saber algumas mais curiosidades sobre o serial killer Jeffrey Dahmer, fica aí com a gente. A gente, lógico, também te convida a estar se inscrevendo no nosso canal, deixando um comentário aí falando se gostou do vídeo, se não gostou, sugestões de próximos vídeos. Afinal, esse canal é feito para vocês e por vocês. Roda a vinheta! Fala galerinha, pra quem não me conhece, Mariana Trigilio aqui. Salve manos, minas e monas, tudo bem com você? Juan Cohen, canibal aqui. Tudo pode ter começado com uma cirurgia na infância. Segundo relatos da própria família, o pequeno Jeff era uma criança feliz e cheia de energia, mas tudo isso mudou quando ele precisou fazer uma cirurgia de dupla hérnia. Pela mesma época, seu irmão mais novo nasceu e eles precisaram ficar mudando de casa com certa frequência. Investigadores afirmam que a soma desses fatores pode ter influenciado a mente do garoto, pois antes da cirurgia ele era um garoto tipicamente feliz, tranquilo, e depois dessa cirurgia ele passou a ser mais introvertido, ficar mais na dele, não ser muito mais de muitas palavras. Outros pesquisadores acreditam também que ele sofria de uma síndrome chamada síndrome de Asperger, mas nunca foi diagnosticada. Mas tem mais uma vertente também que pode levar ao diagnóstico de por que ele ficou assim meio tantanzinho da cabeça. Quando a mãe dele estava grávida, ela teve problemas mentais, o que levou ela a ter que tomar alguns medicamentos que pode ter influenciado também em alguma coisa aí nessa mentalidade do garoto. Ele tinha uma obsessão por ossos de animais desde pequeno. Quando ainda era uma criança, o Dahmer nutriu uma obsessão por ossos de animais, pelos sons feitos por eles, pelo encaixe, pela maneira que ele pegava, conseguia manusear essas coisas. E isso foi nutrido pelo pai dele também, porque ele era farmacêutico, então ele incentivou o Jeff a gostar dessas coisas. Aos 10 anos de idade, Jeffrey perguntou para seu pai o que aconteceria se ele colocasse esses ossos de galinha e de outros animais junto com o alvejante. O pai dele, acreditando que esse interesse era puramente científico, ensinou o filho como conservar esses ossos e tudo mais, e automaticamente no futuro ele usou esse conhecimento passado pelo seu pai para preservar alguns crânios de algumas vítimas. Jeffrey Dahmer já tinha problema com álcool desde a adolescência. Os colegas de Dahmer relatam lembrar dele contrabandeando cerveja, vinho e outras bebidas alcoólicas para o seu armário na escola. E claro que isso acabou prejudicando ele nas atividades estudantis, né? Os pais dele contrataram até um tutor para ajudar ele nas atividades da escola. Outra lembrança dos seus colegas é que Dahmer era o palhaço da turma. Tava sempre fazendo a galera rir, sempre com alguma brincadeirinha. Com notas muito ruins, medianas mesmo assim. Os professores sempre atribuíram essa mal performance dele na escola, mas por um desleixo mesmo, uma falta de interesse do que qualquer outro problema que seja mental ou qualquer outro tipo de problema. Ele serviu ao exército como médico de combate. Em janeiro de 1979, Jeffrey Dahmer se alistou ao exército americano. Ele foi treinado como médico e foi enviado para a Alemanha Ocidental. Daquele ano até 1981, ele serviu como médico de combate. Durante esse período, Dahmer foi acusado 2 vezes por estupro de alguns soldados. Um deles era um que, em relatos, contou que o Dahmer dopou ele, drogou ele e abusou sexualmente dele. O outro soldado era o seu colega de quarto e relata também que o Jeffrey abusou várias e várias vezes sexualmente dele. Com essas acusações e somado ao alcoolismo e mais algumas atitudes não tão legais que ele tinha, lógico que ele foi mandado de volta para os Estados Unidos, foi mandado embora do exército. Dahmer assassinou e guardou restos mortais na casa da avó onde ele morava. Em dezembro de 1981, Jeffrey Dahmer se mudou para a casa da avó. Lá na cidade ele tinha vários empregos e nas horas vagas ele frequentava casas de banho e seduzia garotos. Ele levava esses garotos até a casa da avó, os drogava, estuprava e depois os matava. E muitas vezes ali na casa da avó mesmo era onde ele desmembrava alguns homens. Sua avó inúmeras vezes pediu para que ele se mudasse porque ela não gostava desse hábito
hábito dele de trazer homens tarde da noite para casa dela e sempre reclamava desse mau cheiro que emanava do porão. Mal sabia ela o que causava esse cheiro, né? O assassino mantinha uma macabra coleção de fotografias. Após assassinar suas vítimas, Dahmer tirava foto dos corpos deles em vários estágios dos seus desmembramentos. Ele também posicionava os cadáveres em poses bem perturbadoras. Em julho de 1991, um homem apareceu correndo pela rua bêbado e com algemas no pulso. Nisso, uns policiais encontraram ele na rua e ele falou que um cara estranho tinha feito isso com ele, o que levou até que os agentes fossem investigar o apartamento de Jeffrey. Entrando no apartamento, eles já estranharam um mau cheiro e logo um dos agentes encontrou a coleção doentia de fotos que ele tinha. Espantado com essas fotos doentias que ele encontrou, o agente foi revistar o resto do apartamento. Logo, levou ele ao congelador dos horrores, lá onde o Jeffrey Dahmer deixava parte dos cadáveres, crânios e tudo mais. Ele estava montando um altar com as caveiras das suas vítimas logo quando ele foi pego. Jeffrey Dahmer foi preso, lógico que com a acusação e ajuda dessa 18ª vítima, que seria a 18ª morte dele, provavelmente, que conseguiu levar a polícia até o apartamento dele lá. Chegando lá, a polícia encontrou uma situação, uma cena no mínimo macabra. Tinha corpos dentro de barril sendo derretido em ácido, tinha restos mortais dentro da geladeira, encontraram 2 esqueletos completos lá, e fora mais outros e outras partes do corpo e ossos branqueados. Estava tudo dentro dos armários, escondido, para que ninguém achasse, mas não deu certo. Segundo o próprio Dahmer contou para a polícia, ele queria construir um altar com ossos e caveiras. E mais que isso, ele queria colocar uma cadeira preta no meio disso tudo para sentar lá e se sentir em casa. Dahmer conduzia experimentos em suas vítimas. Durante as investigações, ainda foi descoberto que ele fazia esses experimentos nas vítimas dele. Isso incluía a lobotomia que ele fazia com furadeira e aplicação de fluidos no crânio das vítimas. Enquanto elas ainda estavam vivas, ele aplicava um ácido que chama ácido muriático para ver se as vítimas ainda continuavam vivas, mas sob o controle dele. Jeffrey ainda confessou ter violado alguns cadáveres e ter guardado o coração de um homem para comer mais tarde. Segundo o psiquiatra forense que estava envolvido nesse caso, ele conta que os assassinatos não eram brutais, mas sempre partiam da premissa do Jeffrey querer manter a vítima ali sob o controle dele, por perto dele. Esse mesmo psiquiatra não conseguiu encontrar nada que pudesse alegar a insanidade mental do Jeffrey. Muito pelo contrário, ele sabia que seus atos eram malignos, mas ele mesmo assim continuava a fazer. O assassino foi espancado até a morte na prisão. Em 28 de novembro de 1994, o Dahmer foi escalado na prisão onde ele estava para um trabalho. Nesse trabalho, ele foi com outros 2 detentos e eles estavam sem supervisão de nenhum guarda. Um detento chegou até ele e começou a questioná-lo sobre os assassinatos de afro-americanos, que era a maioria dos casos. A discussão resultou na morte do Dahmer. Esse detento que confrontou ele para querer saber o porquê que a grande maioria das vítimas que ele fazia eram afrodescendentes, pegou uma barra de ferro da academia onde eles estavam e espancou ele até a morte. Ele também matou um outro detento que estavam com eles lá, que morreu 2 dias depois do ataque. Esse detento que matou o Dahmer e o outro detento passou 16 anos dentro de uma solitária. Ele alegou o quê? Que o Dahmer estava sempre provocando os demais detentos, sempre estava com um tom de ironia, sempre querendo ser superior a eles. E ele ainda falou o seguinte: no dia que tudo aconteceu, não tinha supervisão de nenhum guarda lá, não tinha nenhum agente lá protegendo eles ali, entre eles mesmo. Então ele chegou à conclusão do que até os agentes queriam ele morto. E aí, vocês conheciam essa história do canibal Jeffrey Dahmer? Pesada, né? Assistiram a série sobre ele? Comenta aí pra gente, fala se você gostou desse vídeo, fala se esse vídeo foi muito pesado, ou se tá legal pra continuar fazendo uns vídeos assim. E não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixar um like nesse vídeo, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. É isso aí, deixa o nosso coração feliz, porque senão eu vou pegar seu coração e vou comer. Esse foi o vídeo de hoje, aqui terão mais 2 vídeos pra vocês continuarem com a gente. Continua aí. Namastê, fomos!